estraguei o casamento do meu ex. Eu sei que eu não sou uma pessoa muito fácil, eu sou órfã. E meu namorado cresceu em uma família muito amorosa. Quando eu conheci eles me trataram super bem. E eu fiquei tão amiga deles que eles me tratavam como filha depois de um tempo. Então eu me apeguei demais a isso. E eu tinha muitos ciúmes do meu namorado, apesar dele ser muito bom e nunca ter me dado motivo nenhum. Ele era super bem sucedido, era lindo. E eu tinha medo de perder ele. Mas as nossas brigas ficavam cada vez pior. A gente ficava cada vez mais agressivo um com o outro. Eu tacava coisas nele e ele chegou a dar um soco na parede bem do lado da minha cara. Ele começou a dar ideias de que queria um tempo. E foi aí que eu inventei que estava grávida. Mas ele sabia que era invenção e não levou a sério. E eu ameacei que contaria isso pra família dele. E é claro que a família dele aceitaria. Então eles iriam querer que eu morasse com eles. Mas depois de um tempo eu pensei que não tinha como sustentar isso. E ele acabou dando um tempo mesmo de mim. Mas depois de 3 meses ele ficou noivo. E, inclusive a família dele me enviou o convite do casamento. Eles com certeza pensavam que a gente tinha terminado de uma forma totalmente amigável. No dia do casamento, quando eu apareci lá, ele chegou perto de mim e falou pra eu ir embora, que ia chamar o Uber pra mim. Que eu não era bem-vinda e pra mim me lembrar da forma que a gente terminou. Mas o que eu fiz foi fingir que ia embora e acabei sentando na mesa junto com os pais dele. Quando eu conheci a noiva, eu contei pra ela que eu era ex dele e que a gente havia namorado por 9 meses. E ela começou a ficar louca, porque falou que estava namorando ao mesmo tempo com ele. E foi aí que no mesmo dia do casamento, eles tiveram uma briga terrível. Não demorou muito e eles se separaram. E agora eu tô pensando como eu faço pra voltar com ele. O policial começou a me perseguir. Bom, toda vez que eu saía com as minhas amigas, a gente ficava sempre bêbadas e eu ficava um pouco agressiva. A gente tava numa festa e uma menina acabou me empurrando pra passar. E eu acabei ficando com muita raiva dela, então eu empurrei ela de volta e ela caiu no chão. E imediatamente apareceu um monte de amigos dela, tipo, tentando ajudar ela. E que começaram a querer me bater também. Puxaram meu cabelo, me empurraram. O meu grupinho, é claro, veio me ajudar também. Mas eu era muito agressiva, então eu queria continuar brigando. Nisso chamaram a polícia e a polícia chegou lá e acabou me prendendo. Mas eu achei o policial muito lindo e eu acabei dando em cima dele. Eu tava super bêbada. E ele correspondeu. Passei a noite na delegacia e de manhã eu pedi pra ele me levar pra tomar café da manhã. E a gente foi mesmo. Bom, depois disso a gente aproveitou um pouco juntos. E a minha ideia era nunca mais ver ele na minha frente. Ele pediu meu número, mas eu não dei. E eu percebi que depois disso comecei a encontrar com ele na rua em vários lugares. E um dia ele bateu na porta de casa e perguntou se podia entrar. Eu disse que não. Eu tava de toalha porque havia acabado de tomar banho. E ele entrou mesmo assim. E falou que eu ficava muito bem de azul. Ele já tava me vigiando antes mesmo de eu entrar pro banho. Ele me perguntou por que eu fiquei com ele se não queria nada. Eu falei que eu só queria me divertir. E ele começou a tentar me convencer porque a gente deveria ficar juntos. Sabe, eu tô começando a ficar com medo e não sei o que eu devia fazer. Meu marido pediu pra que eu fingisse ser um homem. A gente namorou por 4 anos e tá casado há 10. Recentemente ele quis começar a inovar no nosso casamento. E tudo bem, eu sou uma pessoa aberta. Mas o estranho foi o dia que ele chegou e simplesmente me pediu pra que eu fingisse ser um homem nessa fantasia. No começo eu fiquei meio assim, mas ele disse que é porque queria que eu fosse dominante dessa vez. Eu confesso que não queria, mas resolvi tentar por ele. Coloquei terno, prendi o cabelo e tudo. E nunca vi ele ficar daquele jeito. Ele havia gostado demais de me ver daquela forma. E tudo bem, mas só que ele pediu pra que eu fizesse isso mais vezes. Eu nunca tinha visto ele tão feliz como daquela forma. E eu achei isso muito estranho. Agora ele começou a me pedir mais coisas ainda, tipo, pra engrossar a voz, pra tentar usar um bigode, desenhar cabelo no meu rosto. E isso me fez ficar muito desconfortável. Então eu resolvi conversar com ele sobre isso. Falei que eu tava achando um pouco estranho, que eu não tava gostando muito e que me magoava um pouco o fato dele me preferir ver daquela forma mais grosseira do que como uma mulher, né? Ele falou que tudo bem, que não precisávamos mais fazer isso, mas só que agora ele tá muito deprimido mesmo. Ele tá bem chateado, sabe? E tipo, eu realmente não sei o que eu deveria fazer. Eu tenho medo de confrontar ele se ele gosta de homem e ele ficar mais bravo ainda. O que vocês fariam no meu lugar nessa situação? Eu odeio meus pais pelo que eles fizeram comigo. Simplesmente descobri que meus pais estavam com uma dívida de mais de 50 mil reais e eu ajudei eles a pagar, é claro. O problema é que depois disso eles começaram a me pedir dinheiro, principalmente a minha mãe. Ela sempre falava que precisava pagar alguma coisa e quando eu parei de ajudar, ela me mandou embora da casa dela pra virar uma sem teto. Eu tive que morar num apartamento pra ficar mais perto do meu serviço. Eu pagava mais de 1.000 reais e tava ficando muito pesado pra mim. O pior é que minha mãe fez uma dívida de 5 mil reais no meu nome e começou a me sujar o meu nome simplesmente porque ela não pagou isso. Ela começou a acabar com a minha vida, falar mal de mim no emprego, ligar pra lá falando que eu era sem teto. Nas redes sociais ela também falava muito mal de mim, falava que eu era sem teto lá e me fazia todo mundo dar risada da minha cara. Ela queria que eu fosse embora, pediu até uma ordem de restrição contra mim. Mas no dia o juiz, é claro, me deu a vitória, porque eu não fiz nada. Ela tem muita raiva de mim e fez todos ficarem com muito ódio também. Por isso eu me mudei pra bem longe e hoje eu tenho uma filha e vivo muito bem com ela. Minha mãe já me ligou, tentou entrar em contato comigo e eu nunca atendi. Até que eu tive notícias de que ela estava morando na rua. Sim, ela virou uma sem teto. E eu até poderia ajudar, mas na época o que ela fez foi só prejudicar a minha vida. Então eu não quero mais saber de nada. Eu tô errada? Estou errada por brigar com a minha sogra porque ela amamentou minha filha? No começo de conversa, quando eu fiquei grávida, minha sogra sempre foi meio estranha, sabe? Ela falava que não via a hora de ver a filhinha dela aqui, que ela tinha que se comportar pra não apanhar, senão ela teria que tomar medidas ruins. E bem grudenta mesmo, sabe? Ela queria mesmo no dia do parto entrar na sala comigo, mas eu não queria, gente, algo muito privado, sabe? Eu vou estar exposta. Eu só queria o meu marido, eu não queria mais ninguém da minha família também. Só queria meu marido lá. Mas a minha sogra não conseguia entender isso. Gerou até uma briga, mas tudo bem. No dia ela não esteve lá e foi tudo certo. Mas depois que minha filha nasceu, ela ficou muito em cima da gente. Ficou um tempo também em casa pra me ajudar. E eu não aguentava mais. Até que teve um dia que eu coloquei meu bebê pra dormir e fui tirar um cochilo também. Minha sogra tava em casa, então tudo bem. E eu ouvi que meu bebê começou a chorar, né? Eu levantei, me arrumei e
e fui lá ver o que que era. Ele parou de chorar e eu fui ver, a minha sogra tinha pegado ela e tava amamentando minha filha, simplesmente. Ela disse que pesquisou na internet como fazer lactação justamente pra isso, mas eu não gostei nada da ideia. O problema é que eu falei pra família toda e todos acharam super fofo o que ela fez e me acharam super errada por brigar com ela. Eu tô errada? Uai, seu app de vídeos curtos. Estou errada em brigar com meu namorado por causa do presente que ele me deu. Estamos juntos há 2 anos e em todas as datas comemorativas e aniversários ele não me dá nada. Apenas biscoitos ou bolo ou algum doce que ele fez. E são gostosos, ele cozinha bem e tudo, mas eu quero um presente. Ele me fala que é por não ter condições, por não ter dinheiro, mas só que ele dá presente pros irmãos mais novos dele. E nesse aniversário ele me deu uma caixa maravilhosa. Eu pensei, finalmente seria um presente de verdade. E quando eu abri, havia vários biscoitos e um bolo também. Eu fiquei muito decepcionada e a minha expressão entregou tudo. A gente teve até uma briga e eu reclamei com ele que ele não queria desperdiçar dinheiro comigo. E esse que era o problema. E ele me disse que não, que ele deixou a situação dele clara desde o começo. E que os irmãos mais novos dele são tudo pra ele. Ele precisa cuidar deles mesmo e ajuda o pai também. Mas só ganha um salário mínimo, enquanto eu ganho muito mais. E inclusive ganho muitos presentes dos meus pais e amigos. Tacou na minha cara que eu dei pra ele um anel que se quebrou e ele nem usa anel. E um enfeite barato também que tá no quarto dele, mas que ele nem gosta. E me disse que o único motivo pra ele me dar esses doces é porque eu sempre elogiei falando que gostava muito. Então ele pensou que seria uma boa forma de me presentear. Mas que já estava